9h22 da manhã, 9 horas mais 22 minutos. Nós estamos de volta aqui na Rádio Taquara com o nosso painel 1490. Hoje é quarta-feira, dia 10 de junho de 2020. E na linha conosco, vice-prefeito de Taquara, doutor Hélio Cardoso Neto. Bom dia, doutor Helinho. Bom dia, Vinícius. Como é que vai? Bom dia aos ouvintes da Taquara, toda a equipe aí da nossa Rádio Taquara. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo, graças a Deus, tudo tranquilo. Então tá bom. Vamos conversar sobre uma decisão. Tirando as dificuldades dessa situação de pandemia, apesar que Taquara está em uma situação boa, mas a gente fica aflito em relação à economia e quem está sofrendo com isso, né? Pois é, doutor Helinho. Até antes de eu entrar na questão eleitoral, o doutor tratou da questão da pandemia e ontem à noite o governo do estado divulgou uma nota onde ele afirma que Taquara teve bandeira preta em um dos quesitos do distanciamento controlado, que foi o aumento do número de casos de hospitalização pela doença nos últimos 7 dias. Claro que apenas um quesito não muda a bandeira geral, que é a bandeira amarela no momento, porque é só um dos quesitos que teve aumento e são vários outros que levam à formação da bandeira geral. Mas é uma situação que a gente precisa estar acompanhando, a sociedade precisa analisar, né, doutor Elinho? Sim, eu ontem observei essa notícia e conversei com o Tito já imediatamente e com o Petri, que é nosso secretário de saúde, e o Petri me deu um retorno, até posso te passar, não sei se eu até sugeri que ele divulgasse para a imprensa também, a informação de que o Estado deveria retificar a informação de ontem, né? Que ontem apareceu Taquara como bandeira região, Taquara estaria como bandeira preta na questão de internação hospitalar, né? E o Petri me informou ontem que nós não temos nenhuma internação hospitalar por coronavírus, só um caso suspeito ainda, né? Mas que está sob controle. E que então a informação não estaria totalmente correta e que o Estado iria retificar. Não acompanhei de ontem para hoje se houve alguma retificação em relação a isso. Mas o fato é que nós estamos em bandeira amarela e somos um dos 4 municípios do Rio Grande do Sul nesta situação de bandeira amarela. Todos os demais são bandeira laranja, né? Então a gente fica contente porque a gente vê que a população atendeu todos os apelos da administração e da Secretaria de Saúde local e a gente está conseguindo fazer um trabalho de contenção bem interessante dessa pandemia aí, o que ajuda todo mundo, ajuda a economia, os empregos e principalmente a saúde das pessoas, que é o mais importante. Com certeza. Agora vamos tratar do nosso assunto que tínhamos marcado, que é a questão política. Eleições de 2020, o Partido Progressista, na última segunda-feira, fez uma reunião virtual, aliás, primeira vez que aconteceu isso aqui em Taquara e também em diretórios municipais do Partido Progressista no Rio Grande do Sul. Essa reunião acabou escolhendo o doutor Hélio Cardoso Neto como pré-candidato a prefeito pelo Partido Progressista. Doutor Hélio, essa indicação dos seus colegas de partido, como foi recebida pelo doutor Helinho? Vinícius, nós estávamos desde o ano passado com a expectativa da candidatura, da pré-candidatura do professor Delmar Bax, né? E a gente estava bem entusiasmado até com a candidatura do professor Delmar, e o professor Delmar declinou, então, também pensando muito na FACAT, e a FACAT realmente é uma das instituições que nessa situação de pandemia tem que ser muito bem controlada para que continue representando tão bem a nossa cidade, né? A partir dali eu já confesso que havia reformulado as minhas perspectivas profissionais e pessoais e aí o pessoal começou a conversar, a gente começou a conversar internamente do partido, dentro do grupo do partido, sobre a candidatura, e eu resolvi então aceitar a candidatura. É um desafio enorme, né? Porque primeiro o desafio de uma campanha muito difícil, a gente tem consciência de que a gente representa a administração municipal, e nós viemos já de uma reeleição, a primeira reeleição da história de Taquara, e as pessoas vão ter a tendência de assimilar isso em relação a uma nova reeleição ou a manutenção do projeto que nós estamos defendendo aqui na prefeitura. Apesar que nós entendemos que fizemos bastante coisa pelo município, né? A administração atual fez bastante realizações pelo município, mas sempre há essa resistência. Então a gente tem essa noção das dificuldades de uma campanha, mas também a noção do desafio que será enfrentar a administração municipal
num efeito pós-pandemia, porque a gente que conhece tão bem o funcionamento das prefeituras, tu sabe, as pessoas que me conhecem sabem que eu trabalho com isso há mais de 20 anos, né? Assessoramento de direito público e gestão pública. Sim. A gente consegue vislumbrar os problemas que nós enfrentaremos como reflexo e efeito dessa pandemia, tanto do ponto de vista econômico e social, a partir este ano ainda até o final do ano, mas principalmente o ano que vem. Eu chamo de rebote do efeito da crise que vai cair no colo dos municípios em geral. Esse também foi um fator que eu ponderei bastante para assumir, porque na hora das dificuldades que a gente tem que se apresentar para ajudar e trabalhar, e essa é a minha intenção, de que as pessoas analisem meu trabalho, a minha vida pessoal e profissional, e façam sua escolha dentro do quadro que vai se apresentar na campanha. Uma campanha também extremamente diferente, né? Pois é, eu ia mesmo... Muito diferente das outras campanhas. Eu ia mesmo observar, doutor Hélio, antes da própria prefeitura, que eu quero abordar também um pouquinho com o doutor, mas a situação de uma campanha eleitoral em que o próprio TSE e o Congresso Nacional estão discutindo a realização da eleição na data. A gente não tem ainda a certeza absoluta de que a eleição vai ser na data marcada, que seria o primeiro domingo de outubro. Como o doutor vislumbra vai ser essa campanha eleitoral nesse cenário de pandemia em que a gente precisa adotar cuidados na questão da aglomeração e tudo mais? Tu sabe que tanto no setor público, ou principalmente no setor público, não se trabalha com nenhuma certeza do que vai acontecer daqui a 20 ou 30 dias. Porque isso depende da dinâmica da pandemia, né? Mas o que eu tenho acompanhado, já participei de algumas reuniões virtuais lá com Brasília também, nessa parte jurídica, da via acadêmica também tenho participado, é que há uma indecisão em relação à transferência ou não das eleições. Pelo que a gente sabe lá, e o que a gente discutiu já nas reuniões lá em Brasília, com o deputado Jerônimo e outros deputados que a gente fez contato, é que há uma possibilidade de transferência da eleição de outubro para novembro. O que o pessoal entende, a maioria dos prefeitos e todo o grupo político que envolve uma eleição, que são milhares de candidatos de forças políticas no Brasil inteiro, entende que não haveria muita diferença em relação de outubro para 15 de novembro, como está previsto na comissão do Senado lá, do Congresso, né? Seria 15 de novembro e 6 de outubro o segundo turno para os municípios que têm segundo turno. Seriam as datas limites para fazer a eleição este ano. Então, a tendência que a gente está observando é que a eleição saia mesmo em outubro e com várias regras de contenção e de cuidado, e aí vai depender muito da população, de cada um de nós, para evitar o contágio nessas eleições, né? Uma coisa que a gente está imaginando é que não vai poder haver comício, né? Vai ficar vedada a realização de comício, e uma coisa que é natural, acho que nem faríamos mesmo que não fosse vedado. E a outra situação que já está consolidada é a realização virtual das convenções municipais, que é onde que se oficializa o nome dos candidatos. Isso até já foi autorizado, né, doutor Elinho? Sim, pelo TSE. já está publicada a resolução, então já está autorizado. E a outra questão que vem agora são as demais regulamentações, como essa da vedação de comícios, que provavelmente vai acontecer. Então nós teremos que ter muita ética, né? E essa é uma proposta de campanha, trabalhar ética, trabalhar honestidade, trabalhar correção, fazer a coisa certa, como se diz, né? E dentro dessa postura ética numa campanha, por exemplo, não fazer visita em quem se sente fragilizado ou não quer receber visita numa campanha eleitoral por medo do coronavírus. Medo natural, é um medo que eu digo assim que é normal, né? Que ninguém quer ver um parente, um paciente, uma pessoa da sua família contaminado com uma doença que pode levar a um estado grave, né? Então é um receio natural que as pessoas estão tendo, e essa situação é bastante difícil numa campanha eleitoral. A campanha até então sempre foi pelo contato, pelo corpo a corpo, pela conversa com as pessoas, né? Teremos uma reeleição bem diferente. Bom, e além disso, doutor Hélio, eu queria que o doutor fizesse uma avaliação a respeito, porque nós estamos entrando numa campanha eleitoral em um cenário político do país, e isso acaba abrangendo também os municípios, cada vez mais polarizado e também conflituado. A gente tem tido muitos conflitos institucionais, presidente da República,
Supremo, Congresso, e isso acaba refletindo nas discussões. Como o doutor vê esse cenário político numa campanha municipal? Infelizmente, Vinícius, o Brasil hoje parece que é o único país do mundo que, ao mesmo tempo que enfrenta uma crise pandêmica, enfrenta uma crise política, né? Eu tenho dito e tenho tentado difundir a ideia de que no âmbito do município, aqui na nossa aldeia, as questões ideológicas deveriam ter menor relevância do que âmbito estadual, por exemplo, e federal. Por que eu digo isso? Porque aqui no município a gente precisa apresentar resultados para a população. Precisamos elaborar políticas públicas que dê retorno para a população. É no município que as coisas acontecem, é aqui que as pessoas nos conhecem, sabem onde é que a gente mora e pode cobrar de nós, que estamos no campo político, a realização dessas políticas públicas. Me parece, então, aqui que a questão ideológica deveria ter uma importância menor na discussão das atividades políticas. Eu vou dar um exemplo disso. Nós estamos construindo, eu digo nós estamos construindo porque isso é um trabalho político sempre é coletivo. Estamos construindo um grupo de apoio de partidos políticos aqui, tanto de viés à direita quanto à esquerda. Então nós temos com nós o PTB, um apoio importantíssimo do PTB, do PSD, do PT, do PCdoB, que já nos assinou apoio. Estamos em conversações com o MDB e provavelmente com o apoio do PSL. Então, essa é uma demonstração de que essa união de forças o objetivo dela é trazer resultados políticos na administração pública e nas políticas públicas de um município. E é isso que a gente vai trabalhar e tentar mostrar para a população que a gente quer chegar nesse ponto, de trazer resultado para a cidade. Doutor Hélio, falando um pouquinho dessa composição, já está definido então também que o vice-prefeito será indicado pelo PTB, o candidato a vice-prefeito, pré-candidato? Sim, isso é um acordo político que nós temos, faz parte da convivência política esses tipos de acordos, as pessoas muitas vezes não entendem, mas uma atividade política ela é feita de uma soma de esforços, de participação de muitas pessoas, e faz parte desse acordo político a indicação pelo PTB, que hoje é representado pelo prefeito Tito, e o importantíssimo apoio do Tito também, na composição final da nossa chapa aí para apresentar para a comunidade. Mas a ideia é essa aí, é fazer um trabalho extremamente técnico, realizar, se a população nos escolher futuramente, realizar um trabalho voltado para a comunidade, com muita abertura, muito diálogo, que ele sabe que é assim que eu acho, né, que eu trabalho sempre, bastante informação e transparência, que é a minha linha, uma das minhas linhas de pesquisa acadêmica também, é a questão da transparência pública, e focar em técnicas de governança. Eu participo de um grupo que se denominado Grupo Governança Brasil, vinculado ao Tribunal de Contas da União. Tive a honra de ser convidado ano passado para participar desse grupo, e a minha missão seria ajudar a difundir as regras e práticas de boa governança para os municípios, porque vai ser uma atividade que o Tribunal de Contas vai desenvolver a partir do final deste ano. Era para ser durante este ano, foi suspenso por causa da pandemia, mas a programação é que a partir do final do ano o Tribunal de Contas da União venha fazer um trabalho com os municípios na questão das técnicas de governança pública. E eu tenho a honra de participar desse grupo, então eu tenho mais um compromisso ainda de levar essas boas práticas de gestão para o município, principalmente nós de Taquara, se é a população que vai decidir, depende da eleição, né? E o povo é soberano para decidir. Esse nome do PTB, nós temos informações que circulam na cidade de que haveria uma ideia de ser uma mulher, de ser enfim. Como é que vai se dar esse nome e essa conversa também com o próprio Partido Progressista para que essa chapa case? Bom, tu sabe, assim como o PTB e os demais partidos tiveram muita ética e respeito na nossa decisão na eleição de 2016 para compor a proposta do vice, pro Titinho, nós estamos tendo a mesma ética e respeito em relação ao PTB, para que eles decidam entre eles, né, entre os demais grupos políticos, o melhor nome que for indicado para compor a chapa. Eu tenho certeza e confiança nas pessoas que a gente está trabalhando tanto tempo junto, de que eles vão escolher
o melhor nome, e quem for escolhido vai estar capacitado e vai ter boa relação com todo mundo, com a comunidade, e vai estar apto para ser compor a chapa como vice, então, tá? Então, eu não... Seria assim... não seria legal da minha parte eu estar ponderando sobre se deveria ser mulher ou deveria ser homem, né? Então, como a gente estabeleceu para que eles decidissem isso, e devolvendo aquela cortesia que eles nos fizeram, políticas, né, em 2016, que deixaram ao nosso encargo do Partido Progressista a definição do nome. Nós tínhamos 3 nomes na época indicados para ser vice e o partido acabou escolhendo meu nome. Eu fiquei muito honrado com isso e desde então tenho feito o máximo possível para honrar essa indicação e fazer um bom trabalho para o município de Taquara. Eu sempre digo que estar num cargo como esse é uma honra muito grande e uma responsabilidade muito grande. A gente tem que demonstrar exemplo para a população e fazer o melhor possível que a gente possa aqui na função pública. Na sua avaliação, doutor Hélio, qual vai ser a participação do prefeito Tito Livio Jäger Filho, prefeito que está cumprindo 8 anos de mandato, primeiro prefeito reeleito da história aqui de Taquara, reeleito consecutivamente, né? E qual vai ser a participação do prefeito Tito, obviamente, na sua campanha também? Eu estimo que a participação do Tito vai ser extremamente importante. O Tito tem uma história política já consolidada, são 8 anos de mandato, evidentemente, com os desgastes naturais que acontecem de um tempo de mandato como este, de 2 mandatos de prefeito, mas a gente tem convicção também que foram feitos muitas obras, muitas políticas públicas, muita coisa boa para a cidade. E o que eu digo sempre para o Tito é que talvez tenha faltado divulgação. É uma postura do Tito de economizar, né? E ele teve que fazer isso mesmo, porque não podemos esquecer de que a administração atual passou por um dos piores períodos econômicos, né? As piores crises econômicas nos últimos, talvez 20, 25 anos, que foi a crise que se abateu aí no Brasil desde 2014, 15 ali, né? Então, o prefeito Tito atravessou todo esse período de crise, a gestão do município, e mesmo assim com grandes realizações. Alguns exemplos. A questão da infraestrutura do município, com as pavimentações e asfaltamento que ele fez, que foi uma proposta política dele de campanha. Então, ele está cumprindo na medida do possível e com bastante ênfase, inclusive, essa proposta. Outra situação, através das relações de parcerias comunitárias, se conseguiu abrir já mais 4 escolas de educação infantil e temos aqui, por exemplo, a questão do estacionamento rotativo comunitário, que é um modelo pioneiro no Rio Grande do Sul, é um modelo que eu tive a honra de trabalhar com o Tito, assim como as escolas comunitárias, e é um modelo pioneiro. A Taquara, que até então que eu tinha pesquisado uns meses atrás, era o único município do Brasil que tinha esse modelo de gestão comunitário do estacionamento rotativo, onde em vez dos resultados do estacionamento, além de gerar emprego, vai ficar e ser reinvestido na própria cidade. Então são questões importantes, né? E várias outras, né? A questão da saúde, um posto de saúde 24 horas, as pessoas às vezes esquecem que Taquara é o único município da região que tem à disposição esse atendimento 24 horas. Com todas as suas dificuldades, às vezes falhas também, que é normal da vida de todo mundo a cometer falha, quanto mais de serviço público. As falhas têm que ser trabalhadas para ser corrigidas. Então a participação do Tito vai ser fundamental nessas eleições, e eu conto muito com o apoio dele, porque a gente tem uma relação aqui de confiança e a gente quer prosseguir fazendo um trabalho bom para a comunidade e acho que temos condições de fazer isso. Quais que são os próximos passos agora? Eu sei que vem campanha pela frente, vem montagem de plano de governo. Como é que o Dr. Hélio está se organizando para enfrentar esse período? O primeiro passo agora vai ser preparar a questão das convenções municipais, que vai ser provavelmente agora em julho, mas já próximo, aí é rápido, tudo passa muito rápido, e elas certamente vão ser virtuais, e a gente vai passar a organizar. Nós fazíamos isso, o PP já fez isso nas outras eleições, a gente fazia seminários do partido coletando informações para a composição de plano de governo, né? Seminários de coleta de ideias. Quem é do Partido Progressista participava dos seminários e podia opinar em ideias de política pública que coletava, inclusive, da própria comunidade. Essa dinâmica vai ser um pouco diferenciada esse ano, porque nós vamos ter que fazer tudo online, né?
gente não vai fazer reunião para fazer seminários de elaboração de plano de governo. Mas a gente vai fazer seminários e possivelmente faremos aberto ao público um seminário de coleta de sugestões para políticas públicas e composição de plano de governo. Essa é a ideia, né? E a estruturação de uma campanha diferente das outras que a gente estamos todos estudando junto como é que vai ser feito ainda. Todo mundo vai aprender junto essa aí. Bom, e é um plano de governo que vai ter que levar em conta, nós abordamos anteriormente, o doutor falou rapidamente, mas isso é uma coisa que vai valer para todos os candidatos, né, doutor Hélio? Um plano de governo que essencialmente vai ter que levar em conta os impactos da pandemia, que não são só para 2020, eles vão ser para 2021, para 2022, enfim. O Brasil tem a previsão hoje de cair 6%, segundo o Banco Mundial, o PIB do país. Isso vai refletir no plano de governo de todos os candidatos a prefeito do país. Por isso que eu fiz questão de, já no início, de enfatizar bem essa situação do efeito, do rebote da crise da pandemia, que vai se abater sobre os municípios. Eu estou bem ciente disso. E claro que todos os demais candidatos vão ter que estar muito com os pés no chão em relação a isso e propor políticas públicas que sejam possíveis de ser realizadas, e principalmente o enfrentamento dessa situação de carência financeira que vai acontecer não só para Taquara, Vinícius, para todos os municípios. Por exemplo, o PIB do Rio Grande do Sul já caiu 7,5%, né? A previsão de queda do PIB nacional já está acontecendo no Rio Grande do Sul. Isso reflete na queda de repasse de CMS. Nós tivemos também o efeito de uma crise de seca do Rio Grande do Sul que afetou a agricultura. Então é tudo diferente, nós estamos vivendo uma situação nunca antes vivida. Eu estou aqui com a presença na sala aqui da prefeitura do meu tio Telo, que vai fazer 90 anos agora em setembro, é um ativista cultural e pensador, divulga as situações dele, e a mãe dele, que é minha avó, passou pela pandemia da gripe espanhola em 1917. A avó tinha 7 anos na época. Desde aquela época o mundo não enfrentou, nem o país enfrentou uma situação como essa que nós estamos enfrentando. E tudo é novidade. E isso vai ter que ser levado em consideração não só pelos candidatos, mas pela população. A população tem que observar quais as propostas que vão ser feitas e se aquilo é possível de ser realizado, né? Principalmente questões de contenção de custos, redução de máquina pública na medida do possível e planejamento financeiro da Prefeitura Municipal, que vai ser fundamental para que se enfrente os próximos 4 anos aí. Do ponto de vista... Imagino que isso tem que ser feito dentro de muito diálogo, muita participação coletiva da comunidade através dos meios que forem possível fazer a partir do ano que vem. Do ponto de vista do atual governo, do qual o doutor Hélio é vice-prefeito, quais são medidas que já foram tomadas, enfim, para enfrentar essa queda de arrecadação tão brutal? As medidas que o prefeito adotou aqui foram fundamentais, primeiro na organização, na remanejamento de recursos e organização da saúde, né? Ele reativou, não é que reativou, ele ampliou o atendimento de pós-saúde nos bairros, ele reforçou o atendimento da saúde do município com médicos, abriu uma unidade de atendimento da pessoas suspeitas com sintomas de suspeição de gripe e coronavírus, e agora vai ser nos próximos dias aberto mais uma sala ali com 2 enfermeiras e um médico e equipe aqui preparada para fazer os testes de coronavírus, que vai ser a próxima etapa agora do enfrentamento dessa crise. Então, todas as questões de prevenção que o Tito implantou e que a administração implantou, que deram um bom resultado em Taquara, isso passou pela reabertura do hospital também, um esforço conjunto da administração municipal, Estado, Judiciário, Ministério Público, vamos evoluir então agora para uma medida de testes da população com suspeita de sintomas de coronavírus. Isso em breve vai acontecer. Não sei se estou dando isso em primeira mão ou não, até não conversei com o Tito sobre a divulgação disso, mas tu me perguntou, eu tenho que te dizer o que nós estamos fazendo. Não tinha essa informação. E a redução de recursos, por exemplo, saíram 2 secretários do Partido Progressista e ainda não nomeamos ninguém. Nós já economizamos ali 2 ou 3 meses de salário, mas com muito sacrifício, porque as secretarias precisam de comando, mas estamos nos desdobrando aqui, o secretário João assumindo uma, nós ajudando na outra, para que a gente consiga economizar. Então são várias medidas, na verdade, que uma administração tem que adotar para enfrentar situações de crise como essa, principalmente redução de custos. Perfeito. Doutor Hélio, mais alguma questão?
Não, quero agradecer pelo espaço, Vinícius, e dizer que é uma situação muito importante na minha vida pessoal, da minha família, né? E eu pretendo mostrar para a população que a gente tem bastante vontade de fazer, de implementar políticas em Taquara, de fazer a diferença para o nosso município e principalmente honrar muito a escolha, se for essa decisão da população de Taquara, de me escolher como prefeito nas próximas eleições. Então, primeiro, evidentemente, nós vamos fazer uma campanha propositiva e as pessoas vão poder escolher bem em relação aos candidatos que vão se apresentar. Mas meu compromisso é esse, meu compromisso é com a cidade, com a população, e mais do que isso, eu tenho um duplo compromisso comigo mesmo, porque como eu trabalho com consultoria em direito público e gestão pública, eu não vou poder, se for escolhido, não vou poder falhar aqui, né? Se eu falhar, vai afetar minha vida profissional futuramente também. Eu não tenho pretensão, não sou político de carreira e não vou continuar futuramente na vida política. Eu quero fazer um trabalho bem feito em Taquara, se assim a população escolher, para poder depois continuar minha vida profissional normalmente e dar exemplo em Taquara que as coisas podem acontecer. Perfeito. Obrigado pela participação e sempre à disposição aqui na Rádio Taquara, doutor Hélio. Obrigado igualmente, Vinícius. Estamos sempre à disposição. Um abraço para todos os ouvintes aí, um abraço para todo mundo da Rádio Taquara. Perfeito. Obrigado, doutor Hélio Cardoso Neto, vice-prefeito de Taquara e agora também indicado como pré-candidato do Partido Progressista à Prefeitura de Taquara nas eleições de 2020. Ainda teremos eleições neste ano, né? Mesmo com toda essa loucura da pandemia, né? Ainda teremos eleições de 2020, uma situação que também movimenta muitos municípios, em especial porque é uma eleição municipal, definição de novos prefeitos, novos vereadores. 9h49 da manhã, vamos para um rápido intervalo e em seguidinha retornamos.